Irmãos, como todos nós sabemos, nesse mês de março nós tivemos uma série de estudos e o tema foi Igreja, por que me importar? E o tema que eu fiquei encarregada de estar trazendo a palavra nessa noite é alcançando os de fora, que particularmente foi um tema que eu gostei muito assim que eu vi, é um tema que eu me identifico, gosto muito de falar sobre. Então a gente vai ter uma conversa um pouco sobre o que é alcançar os de fora, sobre essa missão que Deus deixou para a igreja. Eu vou começar a palavra de hoje lendo o texto de Romanos 8, do versículo 19 ao versículo 21. Que diz assim: a natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu acho esse texto um texto muito incrível e vamos começar a entender um pouco o que esse texto quer dizer. Manifestação significa revelação e expressão. Só se manifesta aquilo que está oculto e precisa vir à luz. E Deus, nesse texto, ele está falando que ele espera que os seus filhos manifestem a sua glória e façam diferença em todos os lugares. Sabe, o Evangelho, ele não é uma religião morta, mas o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós precisamos fazer a diferença com o Evangelho semelhantemente vivo em nós. Jesus Cristo, ele disse assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se há de restaurar o sabor? Confesso para vocês que quando eu fui ler o texto, eu não sabia o que significava a palavra insípido, então eu fui pesquisar um pouquinho para poder entender melhor o texto. E ela se trata de algo sem sabor, de algo que não tem gosto, de algo que não faz diferença. Então a gente não pode ser esse sal insípido no mundo, a gente tem que fazer diferença, a gente tem que dar sabor, a gente precisa provocar a sede de Jesus nas pessoas. E eu estava lendo um livro esse tempo atrás, o nome dele é Enraizado, e ele falava um pouco sobre esse fato de que os filhos de Deus têm que gerar frutos. E ele tem um capítulo todo que fala só sobre frutos. E ele fala assim que gerar frutos significa que quando as pessoas provarem da minha vida, provarem dos meus frutos, elas vão sentir gosto de Jesus. Então, o que você tem passado? Qual que são os seus frutos? Quando as pessoas elas te conhecem, elas querem ser mais como você, elas têm esperança por estarem te conhecendo, você é uma pessoa que traz uma coisa diferente para a vida delas, ou você é só mais um? Sabe, compartilhar a fé, ela vai muito além de falar da Bíblia o tempo todo. Ninguém aguenta mais ouvir discurso, ninguém aguenta mais ouvir gente falando da Bíblia, mas que não tem atitude, sabe? As pessoas, elas realmente reparam nas nossas atitudes. Como que eu posso falar do amor de Deus se eu não amo? Como que eu posso falar que Deus é um Deus de perdão se eu não perdoo? Que Deus é um Deus justo se eu não tenho justiça, sabe? E Deus, ele não nos enviou para sermos apenas mais um em meio à multidão. O motivo pelo qual estamos aqui vai muito além. O nosso trabalho, ele é com vidas, ele é com almas, com sentimentos. Devemos ser boca de Deus nessa terra e fazer o que ninguém teve coragem de fazer. A gente deve abrir mão das nossas próprias vidas para alcançar aqueles que realmente precisam conhecer o amor de Deus. O fato é que muitos de nós não conseguimos ver que as pessoas estão perdendo as suas vidas porque nós não estamos conseguindo abrir mão das nossas. Sabe, pessoas elas estão caminhando para o inferno porque os filhos de Deus não têm se manifestado e essa é uma responsabilidade nossa. Essa é a maior missão da igreja. Sabe, a cada dia morrem milhares de pessoas que não conhecem a Deus. Isso é culpa nossa. A gente deve falar. A gente tem que se manifestar porque a criação, ela espera que os filhos de Deus se manifestem. Ela espera com grande expectativa. Sabe, em Romanos diz que a criação espera. Então quer dizer que tem alguém lá fora que está esperando por você. Tem alguém lá fora que precisa do Deus que você tem. E cada um de nós possuímos as nossas individualidades. Então Deus ele vai usar o jeitinho de cada um para estar falando para outra pessoa, para estar falando para o seu vizinho. Deus ele vai usar o seu jeito único para estar falando com cada um. E Deus ama as nossas individualidades. Então ele vai usar cada uma delas. E sabe, o que você tem feito? Se tem pessoas que precisam do Evangelho, qual tem sido a sua atitude? Desde março do ano passado, a gente tem feito lives e a gente
tem se esforçado para estar aqui, para estar conseguindo levar a palavra. E o que você tem feito? Você tem compartilhado a live quando a gente pede? Sabe, é comprovado que quando a gente não separa esse momento no começo da live para pedir que as pessoas compartilhem, tem menos compartilhamento. Mas será que a gente vai precisar realmente ter gente o tempo todo te lembrando que você tem que pregar o evangelho? Porque esse compartilhamento é pregar o evangelho. Quando a gente não pede, tem menos compartilhamento. Sendo que você devia estar tão feliz que a palavra de Deus está falando que você tinha que a primeira coisa que fazer é compartilhar. Falar, nossa, eu gosto tanto disso que eu quero levar isso para outras pessoas. Então, sabe, o que você tem feito? A palavra de Deus diz que o sal, ele é bom, mas se deixa de ser salgado, para que ele servirá? Sabe, os planos de Deus, eles são imutáveis. Eles não vão mudar. Independente se você vai querer fazer ou não. O Brunão Morada, ele fala numa pregação dele, ele conta um testemunho muito legal, que é de um amigo dele, que Deus colocou no coração dele para ele começar uma banda, um coral. O nome ia ser Trazendo a Arca. E esse coral, Deus deu para ele, fala sobre isso, canta sobre isso, e ele realmente sentia que era para ele fazer aquilo. Só que ele resolveu demorar e falou, não, vou tentar juntar mais dinheiro para poder começar uma banda legal. Nisso passaram-se meses, anos, e ele não fez. Anos depois, no Rio de Janeiro, surgiu um grupo Trazendo a Arca. Então Deus, ele não precisava que aquele cara fizesse. Só que Deus amava tanto ele que deu a oportunidade para ele começar. Só que se ele não fez, outras pessoas se levantaram. E na nossa vida é do mesmo jeito. Deus, ele te dá dons, ele te dá formas de levar o evangelho para as pessoas e de fazer parte do maior plano de salvação. Mas se você não quiser fazer, o azar vai ser todo seu, vai acontecer do mesmo jeito. Deus vai levantar outras pessoas. A obra de Deus não vai parar porque a gente não quer fazer. E João 14:12 diz bem assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Vocês têm noção do que Jesus está falando aqui? Aqui ele está falando que a gente pode fazer obras maiores do que a que ele fez. E olha tudo que ele fez. Então ele está dando para a gente acesso a uma coisa muito grande, a uma coisa muito poderosa. Só que a gente tem que saber acessar isso. A gente só vai acessar quando a gente tiver maturidade e entender que pessoas lá fora precisam que a gente leia mais a palavra, que a gente ore mais. Porque se a gente fizer isso, a gente vai estar conectado com o plano de Jesus de salvação, o plano de Deus, e a gente vai saber o que fazer na hora certa, o que falar na hora certa. Cristo, quando ele veio ao mundo, ele teve a missão de viver e morrer para salvar cada alma pecadora que existia. Ele gastou a vida dele inteira nisso, em levar almas para Jesus. E o Senhor, através do seu sangue derramado, nos dá hoje a oportunidade de nos redimir dos nossos pecados. E assim podemos alcançar a glória do Pai. E, semelhantemente, temos de proclamar o Evangelho do Pai, pois muitas almas precisam ouvir a respeito da salvação que somente através de Cristo Jesus pode ser alcançada. Sabe, é como se você estivesse num deserto e tem um monte de gente morrendo de sede e você tem uma garrafinha de água na mão. E você pode escolher tomar ela sozinha ou você pode compartilhar com outras pessoas. Mas nesse caso, uma garrafinha de água não vai fazer diferença. Só que você tem nas suas mãos a fonte da água da vida que jorra eternamente e você pode passar para as pessoas isso. Você vai querer realmente guardar para você ou você vai passar para as pessoas que têm sede de Jesus, que têm sede de Cristo. Elas precisam do Deus que você tem, elas precisam da mensagem que você recebe sempre. Elas realmente precisam disso. Sabe, o Evangelho, ele é uma boa notícia. Então, imagine também que você do nada recebeu a cura do coronavírus. E você sabe como é que se curar disso porque você teve e você foi curado. Se fosse comigo, a primeira coisa que eu ia fazer é pegar o meu WhatsApp, contar para o máximo de pessoas possível, contar para os meus familiares. Eu ia querer contar para todo mundo que eu descobri a cura desse mal que mata tantas pessoas. E a gente tem isso, a gente tem mais que isso. A gente tem Jesus, que é a cura de tudo. A gente tem a palavra da vida eterna. A gente tem a pessoa que vai nos fazer alcançar a vida eterna do lado do Pai. E a gente guarda isso tanto pra gente. A gente tem que chegar e contar para as pessoas essa notícia que é maravilhosa. Tem pessoas que estão morrendo diariamente sem conhecer essa verdade. E elas precisam que você fale. Deus, ele precisa que os filhos de Deus falem. Jesus, ele comissionou os seus discípulos para que eles fossem cumprir uma missão em cidades desconhecidas, a qual aquele povo necessitava de milagres e salvação. A estratégia era que fosse anunciado a este povo que o rei Jesus logo viria a essa região. E para isso foram enviadas pessoas na autoridade do nome de Jesus,
com legitimidade, cumpriram a missão. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. Os profetas, eles falaram que viria um Messias, e a gente tem que proclamar sobre a volta dele com a mesma paixão que aqueles profetas falaram. Sabe, tá aqui na igreja todo final de semana, tá entrando nas lives, não é o bastante. Deus, ele não quer isso. Ser igreja é bem mais que isso. A gente escutou muito nos últimos estudos desse mês sobre o que é ser igreja, para que a igreja serve. E saber exatamente isso, é entender que a igreja vai muito além dessas quatro paredes. Eu acredito que nesse último ano de 2020, que a gente teve que parar de vir na igreja, ter que acessar de outras coisas, Deus, ele estava querendo dizer exatamente isso pra gente, que a igreja ia muito além disso. A gente teve que aprender a louvar sem palco, a louvar realmente para Jesus. Então a gente teve que aprender que tudo ia muito além do que essas quatro paredes. E antes de começar a pregar esse evangelho, você tem que saber algumas coisas muito importantes. E uma delas é que nem todos têm a facilidade para falar. Às vezes eu chego para uma pessoa e eu não sei falar, mas a partir do momento que você entender que quem faz o trabalho é todo Deus, Deus é quem faz tudo, você vai entender que o sucesso ou qualquer outra coisa não depende de você. Sabe, Deus, ele faz tudo. Você só precisa se colocar como um objeto que vai ser usado por Deus. Se você está nervoso ou preocupado com a ideia de pregar o evangelho, é só você orar. A oração, ela é essencial para se preparar. Na verdade, a oração é essencial para tudo. Sabe, através da oração, você se aproxima a Deus e fica mais em sintonia com a sua vontade. Então você vai entender todos os gatilhos que Deus vai te dar. Tipo, olha, agora é hora de falar. E é para você falar desse jeito. Deus, ele vai falar com a gente. Não existe uma fórmula mágica. Cada pessoa em situação é diferente. Deus, ele é muito criativo. Então ele vai te dar situações diferentes para pregar o evangelho. Às vezes você não vai pregar o evangelho necessariamente com uma Bíblia na mão, mas com a sua vida. Você vai fazer de outras formas, sabe? E tem várias formas de pregar o evangelho, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Sabe, além das formas óbvias, como pregação, campanhas evangelísticas, missões, tem algumas que são mais simples e até mais importantes do que essas. Primeiro que eu vou citar aqui é vivendo. Se você vive o que você fala, é muito mais fácil que você faça com que as pessoas aceitem a Jesus, porque ela vai ver que a sua vida é diferente. Só falar não adianta, só cantar não adianta, as pessoas cansaram disso. Elas querem que você viva, para que elas vejam alguma coisa diferente em você e queiram ter essa diferença também. Sendo um bom amigo. Olhe para as pessoas como pessoas. As pessoas têm sentimentos e às vezes elas só precisam que você seja um bom amigo, um bom ouvinte. Às vezes, se você ouvir a dor de uma pessoa e só ouvir, você não precisa falar nada, Deus já vai usar você através disso. Às vezes, se você só deu o seu testemunho, também é um jeito de falar o evangelho, de pregar o evangelho. Conte para as pessoas o que Jesus fez na sua vida. A gente acabou de cantar aqui que Jesus nos quebrantou, que Jesus tirou a gente do maior lamaçal do pecado e nos mostrou a luz. Então conte isso para as pessoas, conte tudo que Jesus faz diariamente na sua vida. Fazendo estudos bíblicos. Quando alguém tem muitas perguntas, uma ideia legal é convidar a pessoa para um estudo bíblico. Estudar a Bíblia junto com a pessoa, isso é relacionamento. É você e ela separar um tempo para estudarem a Bíblia juntos. Isso é muito legal. Ajudando na igreja também é uma forma interessante. Ir pregar o evangelho é trabalho da igreja toda. Junto nós podemos fazer muito mais do que cada um sozinho. Ajudar nos diferentes trabalhos e atividades da sua igreja, por menores que sejam, é muito importante para sustentar a missão como um todo. E é claro, Deus, ele tem algo especial para cada um de nós. Deus, ele sabe como é o seu jeito, ele sabe no que você é melhor, se você é melhor cantando, ou se você é melhor pregando, ou se você é melhor só conversando. Sabe, Deus, ele vai saber usar. A gente só tem que estar em total sintonia com Deus para entender as oportunidades que ele dá pra gente. Hoje nós somos salvos, limpos e remidos pela graça e misericórdia do nosso Salvador. Porém, ainda há almas que gemem e clamam por salvação. Portanto, sejamos a diferença que o Senhor espera de cada um. Sejamos o sal da terra e a luz em meio às trevas deste mundo. Sabe, vamos pregar missão, vamos fazer missão. O Senhor, ele te chama para que você anuncie que é chegado o reino dele, que é a vida no nome dele. Ele só quer que você fale do que você vive, do que você passa diariamente. Então, nesse momento, eu te convido a entregar a sua vida, a falar do que Jesus tem feito. Diariamente, pessoas morrem e pessoas precisam ouvir do seu Deus. Eu acredito muito, por exemplo, no começo do ano passado, 2020, eu acho, a gente estava num retiro de carnaval falando sobre ir. A gente estava super animado, a UMP mesmo estava com vários projetos para ir. Vamos visitar o hospital,
tal, vamos fazer sopão. As mulheres também, ou seja, alguns projetos. Os homens estavam a igreja inteira empenhada em ir. Só que, de repente, a gente teve que vir e ficar. A gente não podia sair e fazer isso. Eu acredito que esse tempo foi um tempo que Deus usou de preparação. Porque as maiores manifestações de Deus começam no secreto. Então esse tempo foi um tempo de secreto. Da gente entender o que realmente era igreja, da gente aprender a ser igreja, da gente ler mais. Lá em casa mesmo a gente aprendeu a tocar alguns instrumentos. O pai está aprendendo baixo, eu estou aprendendo violão. Foi um tempo da gente começar a desenvolver na gente. E esse ano de 2020 é um ano de ir. Mas aí você fala, não tem como ir, tá tudo parado, como é que eu vou pregar o evangelho? Como é que eu vou na praça fazer o evangelismo prático? Gente, a gente conseguiu arrumar jeito para tudo. As escolas não pararam, as faculdades não pararam, você continua trabalhando. Por que a gente não consegue arrumar um jeito de pregar o evangelho também? Não precisa ser necessariamente indo até a praça, mas você pode mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Sabe, a forma de pregar o evangelho não mudou, a gente precisa continuar falando de Jesus. Só as maneiras que às vezes a gente pode tentar encontrar maneiras diferentes. Só que não para, continua falando do que Jesus tem feito diariamente na sua vida. Tem um texto da Bíblia que fala que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E é exatamente isso. A seara é muito grande, tem muitas pessoas que precisam escutar, só que são poucos os trabalhadores. E que sejamos nós esses poucos trabalhadores, que sejamos nós as respostas das nações, que a Igreja Presbiteriana, independente de qual, seja a resposta às nações, para que a gente consiga sempre estar em sintonia com a vontade de Deus, para que a gente consiga fazer com que as nossas dores tenham poder para curar, para que as nossas aflições sejam consolo de outras pessoas, para que a gente consiga realmente pregar esse evangelho tão lindo que é falado pra gente e alcançar os de fora. Eu amo essa igreja, eu amo estar aqui, então eu quero falar dela para as outras pessoas, e que você tenha esse amor também, que você também consiga falar para as outras pessoas, convidar as pessoas para vir na igreja. É claro que só o convidar não basta, você tem que ter relacionamento com as pessoas, você tem que gastar tempo com as pessoas, mas separe esse tempo, gaste tempo com as pessoas, gaste a sua vida inteira nessa missão de pregar o evangelho. Sabe, gastar a sua vida inteira e ficar unicamente para isso não significa que você não vai mais estudar, que você não vai mais estar no trabalho, mas significa que todas as oportunidades que você tiver nesses lugares de pregar o evangelho e de falar o que Deus tem feito na sua vida, você vai fazer. Nesse momento eu convido você a se colocar em oração, para que a gente possa junto fazer uma oração de entrega, de compromisso. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada porque eu sei que o Senhor tem feito coisas extraordinárias, Senhor Deus. Muito obrigada porque eu sei que o Senhor tem um mover incrível para essa igreja, Senhor Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem desenvolvido dons em pessoas, Senhor Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem mostrado que o Senhor tem na gente um amor tão grande, que o Senhor quer que a gente participe do seu maior plano de salvação. E nesse momento, Senhor Deus, eu e a pessoa que está em casa está se colocando, Senhor Deus, completamente à sua disposição. Tudo que o Senhor tiver como plano para as nossas vidas, a gente quer cumprir, Senhor Deus. A gente quer abandonar de lado todos os nossos sonhos e cumprir o seu sonho, Senhor Deus. E fazer o que o Senhor tem vontade para cada um de nós, Senhor Deus. Nesse momento nós nos colocamos como trabalhadores, Senhor Deus, que vão trabalhar cada dia pela sua missão, Senhor Deus. Porque a Bíblia diz que o Evangelho será pregado em todas as nações e então virá o fim. O nosso maior anseio, Senhor Deus, é o fim. Então nós vamos pregar o Evangelho para que venha o fim, para que o Senhor desse, faça, estabeleça o seu reino, Senhor Deus, nessa terra. Usa-nos, Senhor Deus, nós nos colocamos totalmente à disposição. Nesse momento declare que você vai ser resposta às nações, que você se colocou em total disponibilidade para Deus. Jesus, ele procura pessoas que se entregam. Meu olhar vem procurar pessoas que levem a verdade, que levem o reino, que levem a curar ao mundo que precisa de milagres e salvação.
ser resposta. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações, o mundo clama pela luz na escuridão. Meu olhar procura. Jesus, ele está procurando pessoas que levem a verdade, que trazem o reino, que trazem a cura. Leve o reino, leve a cura ao mundo que precisa de milagres e salvação. Envia, Senhor, estou pronto para ser enviado. A quem enviarei para pregar o evangelho aos cativos e oprimidos, libertem eles da prisão. A quem enviarei para levar o evangelho às nações, o mundo clama pela luz na escuridão. Nesse momento eu convido você a dizer: Senhor Deus, me leva, me usa. Eu quero ser profeta nessa geração, eu quero fazer a diferença nessa geração. Se coloca à disposição de ser usado em qualquer maneira. Onde Jesus te colocar, que você seja usado. Que você entenda que a partir desse momento não vai mais ser sobre você, vai ser tudo a ver com Ele. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta. Leva-me, usa-me, eis-me aqui, eu quero ser profeta dessa geração.